ondas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quarta-feira, dia 16 de maio. Olha só o noticiário nacional. Foi exonerado o presidente do INSS. Por quê? Por conta de um contrato de quase 9 milhões de reais com uma empresa que, teoricamente, produziria um software para o Instituto Nacional do Seguro Social. Aí foram ver, a empresa estava... a sede dela era uma pequena fábrica de bebidas, né? Uma empresa de... um pequeno estoque de bebidas em Brasília. E aí o pessoal fala da reforma da Previdência, porque estão sangrando o INSS, porque o INSS não dá conta. Claro que não dá, né? Olha a sacanagem desse contrato do órgão com a RSX Informática Limitada, um pequeno estoque de bebidas em Brasília. Eu vi no jornal hoje da tarde, na Globo, que até o momento já haviam sido gastos 4 milhões de reais desse contrato. Foi para não sei aonde. E aí eu volto a dizer, né? Reforma da Previdência. Vamos consertar a Previdência primeiro? Vamos moralizar a Previdência primeiro, né? Não é só mandar o presidente embora, não. Tem que moralizar o INSS inteiro. Depois a gente fala de reforma e punir os coitados dos trabalhadores.
Hoje é quarta-feira, hoje é dia da alimentação aqui no programa Hora do Trabalhador e é por isso que eu estou com ele aqui, o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Limeira e Região, Joselito Inácio, acompanhado do diretor da entidade, o José Moreira. Os caras vão falar sobre diversos assuntos aqui, está começando a ferver. Estão começando a ferver as negociações salariais do setor da alimentação. E amanhã, inclusive, Joselito, tem assembleia na Ajinomoto. Todos os turnos de entrada da Ajinomoto, você que é da Ajinomoto, tem assembleia do sindicato. Se prepare amanhã, não é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde ao Paulinho. Boa tarde ao Zé Moreira e a todos os ouvintes. Isso mesmo, André, nós vamos fazer a assembleia lá amanhã, né? O primeiro horário que o pessoal que entra, depois também o pessoal do segundo turno, né? E vamos tentar ver aí se a gente consegue fazer com o pessoal do terceiro turno, já logo na saída deles, ou a gente volta lá e faz na entrada também, né? Nós tivemos aí uma rodada de negociação, no caso foi ontem, né? Onde que o José Moreira foi participar. Tivemos aí essa rodada de negociação, na qual a gente não teve avanço nenhum, né, na questão aí de dissídio. Nós não tivemos nenhum avanço lá, e pelo que foi passado aí é só apenas a inflação, né, que é uma das coisas sem nenhum aumento real, e sem mexer em nada, em nenhuma das outras cláusulas aí referente à cesta e alguma coisa. O Zé, como foi lá, ele pode até estar abordando alguma coisa que estava na negociação, que tem agora aí alguma coisa para poder passar para todos nós, hein? A gente já tinha falado aqui no programa, né, José Moreira, que quem achava que o rolo, a confusão, a treta era só no ano passado, né, 2017, ano da reforma trabalhista, muito se engana. O trabalhador precisa estar preparado para duras negociações também esse ano e também na Ajinomoto, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde ao Paulinho. Boa tarde a todos. Ao meu colega aqui, o Joselito também. Realmente é por aí, né? Nós sabemos que, como você disse, né? Quem pensava que as dificuldades teria sido só no ano de 2017, ali era só o começo, né? Então, nós vemos que o que essa reforma trabalhista ela impôs para todos os brasileiros, né? Inclusive para nós como representantes, como sindicalistas, né? A gente estamos aí enfrentando, né? Todas essas mazelas aí de que a reforma trabalhista trouxe e com certeza, né, a grande dificuldade que está sendo as negociações aí de todos os setores, né? Nós estamos aí em andamento, né, com negociação de usina, negociação de doces e conservas, né, que envolve a Ajinomoto, como você já deu uma fala aí a respeito da Assembleia que nós estaremos fazendo amanhã, né? Por enquanto, Lima Forte, Lima né? Forte, Você nós tinha falado tivemos, pra mim. né? Aí Sim. depois a gente pode dar mais detalhes a respeito desses assuntos. Beleza. A gente está acompanhando a greve de âmbito nacional dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão em greve e pararam a rodovia em Anguera, aqui região de Limeira. Ana Paula Rosa, repórter aqui da Rádio Educador, esteve ali no trecho, no ponto de paralisação. Se ela estiver por aí, a gente bate um papo sobre isso. Se ainda está parado, como é que está. Mas os caminhoneiros, eles reivindicam uma tabela, uma melhoria para o frete, o valor do frete. São caminhoneiros que fazem o fretamento. É um movimento que acontece e está causando, pelo menos em São Paulo, efeitos desde o Porto de Santos ali. Eles reivindicam também benefícios na passagem dos pedágios, né? Querem apoio do governo, dizem que não aguentam, estão pagando para trabalhar e chegou a Limeira o protesto dos
caminhoneiros. O Zé Moreira e o Joselito já falaram. Está aqui com a gente o presidente do Sindicato dos Comerciários de Limeira, o Paulo César da Silva, sempre com o seu celular, sempre mandando seus textos pelo Zap, um cara antenado, como deve ser o sindicalista moderno. E o Paulinho vem falar aqui sobre a questão do horário do comércio de Limeira. Pô, vocês estão falando nisso de novo, mas a coisa está avançando e, infelizmente, esse projeto já passou por todas as comissões da Câmara de Limeira, o projeto do vereador Wagner Barbosa, e ele está ali na cara do gol, como se diz, para entrar na pauta de votações. O projeto ele não obriga negociação nenhuma com os trabalhadores, o patrão vai poder abrir 24 horas as lojas, pelo texto que está lá, e os sindicatos estão revoltados fazendo a gestão, o trabalho político. Trabalho político, que isso aí, se passar, vai estar valendo. E aí, salve-se quem puder. Na segunda-feira, o Paulinho ocupou a tribuna livre da Câmara e entregou um ofício ao presidente José Roberto Bernardo, presidente da Câmara, para tentar, pedindo a ele, está aqui o ofício, pedindo para adiar a inclusão desse projeto na pauta de votação por, se eu não me engano, 60 dias, né, Paulinho? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, José Moreira, Joselito. Prazer aqui estar participando novamente aqui do programa Hora do Trabalhador. E realmente a questão aí do horário do comércio aí, como você disse, sempre foi e será uma polêmica, tanto por parte dos trabalhadores, dos empresários, da população e dos vereadores que às vezes algum deles não consegue entender a questão e a problemática do trabalho. Diversas categorias aí têm seus horários diferenciados, no caso aí da alimentação, tem empresas que hoje já trabalham em turnos, em vários turnos, né? Trabalham 24 horas e são atividades essenciais e não tem como parar. O que pensa o vereador Wagner Barbosa, não conseguimos entender ainda. E tivemos aí conversando aí ao longo do ano, de muito tempo aí, e na Câmara Municipal, que é uma casa de leis que visa, e acredito que é para salvaguardar o direito aí da população, dos munícipes, e trazer mais benefícios, e não tirar benefício dos trabalhadores. E a gente conversa aí com quase todos os vereadores, que a gente tem um acesso muito grande com eles, e muitos deles ainda estão em dúvidas do que é o projeto do Wagner e o entendimento do que é a lei de 77. Então a gente procura, aí, na medida do possível, tá passando para eles aí o nosso entendimento, a parte jurídica do como é a lei atual, que o Wagner, em algumas oportunidades, ele alega que ela é inconstitucional e não é. Quando ela foi feita com base na lei 605 de 49 e, brilhantemente, na época, os vereadores, naquela oportunidade, utilizaram a legislação federal para se instituir a lei do comércio, indústria e outros serviços aqui na nossa cidade. E agora o vereador Wagner, ouvindo alguns empresários aí do setor de joias, quer aí, sem ouvir aí os trabalhadores, sem ouvir a população, sem ouvir os empresários, né? Ouviu um pequeno grupo então, de empresários. Ele ouviu, 3 empresários, e ele mesmo afiançou isso para nós, André, que na feira, na abertura da Joias do ano passado, lá ele foi lá para prestigiar, né, o evento, a abertura, e 3 empresários pediram para ele a possibilidade de ele fazer um projeto que eles queriam trabalhar de sábado à tarde, domingo, feriado, e sem pagar nada aos trabalhadores. E ele, na onda para fazer campanha e tal, pegou um projeto, que esse projeto já passou pela Câmara Municipal, por vários outros governos, inclusive o ano passado, final do ano. E no penúltimo reunião que a gente teve lá na Câmara Municipal, o
o Gino Torresan nos passou que ele que era o pai da matéria. É ele que criou o projeto. É ele que escreveu ou ajudou a escrever e deve estar levando isso para todo o estado de São Paulo. Porque ele é o diretor da federação e das associações comerciais do estado de São Paulo. FACESP. Então isso aí está pipocando em todo o estado de São Paulo. Quer dizer, eles querem, de uma forma, aí, utilizar o artifício ou a artimanha da modificação na lei para que o empresário ele possa abrir, né, que a lei só autoriza, ou a lei vai autorizar o funcionamento mediante a retirada do alvará. Agora, para o trabalho dos empregados, tem que ter a negociação coletiva, tem que ter um acordo coletivo. E isso eles não querem. Aí eu venho aqui a público pedir aí e agradecer ao presidente da Câmara Municipal, o vereador e presidente da Câmara Municipal, José Roberto Bernardes, por receber a União Sindical, que o Júnior fez o pedido, esteve lá com uma equipe de funcionários, de diretores do nosso sindicato, da USTL, de outras entidades, conversando com ele, passando a preocupação nossa. E ele, como sempre, atendendo a todas as entidades, as pessoas que vão lá, nos atendeu. E aí ele intercedeu para que o Wagner realizasse uma reunião através da comissão que foi criada, e ele era o presidente da comissão, que já foi extinta também. E ele fez de uma forma diferente, convocou como se fosse, não foi, uma audiência pública, e deu apenas 3 minutos para cada representante falar e argumentar. Chamou de seminário. Chamou de seminário. E aí não se resolveu nada, né? Que ele quer impor. E na imposição não se consegue nada. E nós queremos aí, tanto os sindicatos comerciais quanto o nosso presidente da USTL, o Júnior, queremos aí o desenvolvimento, o crescimento, a geração de emprego para a nossa cidade. Sim. Quem não quer? Os vereadores querem, o prefeito quer, todo mundo quer. Mas a gente quer que seja feito de uma forma coerente e com critérios. Sim. E para que isso ocorra, para que a cidade hoje, que ela é de fato e é de direito, considerada a capital das joias, né? Que é o polo turístico. Sempre foi. Na época da cana, na época da laranja, hoje da joia. Então sempre foi e sempre será. Limeira acho que é uma das cidades mais importantes do Brasil. Está no eixo, no polo. É a cidade que mais se desenvolve e mais cresce. Aí o Wagner faz esse projeto e agora tivemos a oportunidade de, também com a participação e o apoio do presidente da Câmara, utilizar da tribuna. Aliás, o Zé Roberto ele já tinha expressado essa posição durante aquela reunião que foi realizada com o Arthur Bueno Júnior, presidente da União Sindical. Ele ficou assim meio que assustado com a dificuldade do Wagner de ouvir os dois lados. Quer dizer, todo vereador, quando faz um projeto polêmico, precisa, e até é bom para ele que ouça e que coloque em discussão os dois lados da questão, porque o projeto sai, ele sai, vamos dizer assim... Equilibrado, curtido. Ele já sai pronto para ser submetido à votação dos vereadores e, em última análise, da sociedade. E ele não entendia por que o Wagner primeiro recusou um pedido de reunião, um pedido da USTL, né? Não nos respondeu aquele ofício que a União Sindical protocolou lá na comissão que ele era o presidente, no dia 21, se eu não me engano, de novembro do ano passado. E até ontem não recebemos resposta nenhuma. E ele alega que houve, que quer chamar, já teve inúmeras reuniões, mas com a nossa entidade, com a USTL, que eu saiba, não tivemos nenhuma posição. Ele não quer ouvir, ele quer impor. E da forma que ele quer, eu acho que fica difícil. Tanto é que ele até se recusou a receber esse ofício que lá apresentamos e protocolamos junto ao presidente lá, José Roberto, nessa segunda-feira, só que por uma questão de erro aqui de digitação na data, que saiu de 2017 e não 2018. Ele recusou e ficou bravo com as entidades porque elas queriam
pedir prazo e participar desse projeto de criação, de formatação do projeto. Aí, no dia seguinte, que foi ontem, fizemos a correção da data e fizemos o protocolo. Claro. Agora, eu preciso ver o que ele vai fazer. E nós, Sindicato dos Empregados do Comércio de Limeira, União Sindical e o Sindicato Patronal, que representa o comércio varejista de Limeira, vamos juntos formatar, eu não sei o termo, se é uma emenda, algo semelhante aí, para que a gente possa fazer o encaminhamento para o Wagner, não sei se ele vai acatar ou não, ou para o presidente da Câmara, para a mesa diretora, ou para os vereadores lá, na individual para cada um, para que eles possam nos atender, nos ouvir e que a gente, em conjunto, possa fazer algo que vá ser bom para a nossa cidade, bom para o empresário e bom para o trabalhador. Muito importante destacar que esse ofício do Paulinho, ele é assinado também pelo Eduardo Ervatim, que é o presidente do Sindicato do Cicomércio, do Patronal. O Patronal que negocia, inclusive o Ervatim disse isso naquele seminário realizado pelo Wagner Barbosa na Câmara. Quer dizer, eu sempre negociei horário com o Paulinho, sempre negociei o funcionamento do comércio com o Sinecol. Nunca houve problema, às vezes trava um pouco, a negociação ela é assim mesmo, às vezes deslancha, às vezes não, mas nada justifica um projeto de lei municipal que tenta enterrar essa negociação. E eu acho importante, Paulinho, a gente alertar o comerciário do município que às vezes fica caracterizada como uma luta do sindicalista. E essa luta é do comerciário, né? O comerciário ainda não percebeu o que pode virar um projeto desse. André, eu acho que o comerciário, não que seja diferente dos demais trabalhadores, né? Mas é uma categoria diferenciada, é formada por jovens, a grande maioria mulheres, estão antenados e eles estão em contato diretamente com a população, com o cliente, então são a linha de frente. E nós temos aí, através do programa da Hora do Trabalhador, do site da USTL, do nosso site, do Face, nosso particular da entidade, tentado mostrar a preocupação nossa, e eu digo nossa, do comerciário. Que toda postagem nossa aí que dá margem para dúvidas, para preocupação dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores é muito grande. Essa mesmo aí do horário aí de comércio, cada postagem que a gente realiza hoje é 12 mil visualizações, comentários, compartilhamento e críticas. E críticas ao vereador que fez. Porque a categoria comerciária trabalha de sábado, domingo, feriado, diferente de muitas outras. Uma jornada de trabalho puxada. Final de ano, datas especiais, trabalha à noite, período natalino, do dia 6, dia 7 até 10 horas da noite, 10, 12 horas por dia. Então a categoria não é que mais trabalha, é que tem um horário dilatado e os empresários acabam até puxando pela quantidade mínima de trabalhadores que tem. Que a maior parte dos empresários hoje estão trabalhando com 60% do quadro. Então fica difícil ele fazer turnos e é complicado. E aí, André, para não alongarmos mais, que tem o pessoal aí da alimentação para falar, também em cima desse do projeto do Wagner, que ele entrou justamente para pleitear a abertura, a possibilidade dos empresários da Costa Silva trabalhar, e isso aí já vem sendo discutido e negociado por nós e pela USTL há muito tempo, já há 3 anos ou mais, e sempre discutindo. E, na realidade, eles não queriam dar nada, nenhum benefício aos trabalhadores, sequer pagar hora extra. Agora, novamente, o nosso sindicato, visando o entendimento, o bom senso e o crescimento e desenvolvimento, encaminhamos aí a semana passada, novamente, ao sindicato patronal, uma nova proposta, e não só para o setor de joias lá da Costa Silva, mas para as demais avenidas, para os bolsões, para as galerias
e também para aquelas lojas que trabalham dentro de supermercados, que estão trabalhando irregularmente. Então, nós queremos regularizar, equalizar isso e trazer algo melhor aí para os trabalhadores e o empresário trabalhar com garantias. Então, isso aí É aquela negociação anual que define... Não, essa é outra. Certo. Essa da anual, e também quero aproveitar aqui para dizer Também que assinamos deu uma- hoje. Assinou hoje. Assinou hoje. Venceu Legal. tanto a de shopping quanto a do comércio de rua. Ela venceu dia 31 de março. E já... Inclusive, o Dia das Mães você abriu naquela coisa da camaradagem, né? Não, Pra do dizer- fio de bigode. Para não dizer que o sindicato É é radical, radical, chato. Do primeiro sábado, do primeiro Legal. sábado foi aberto, no segundo, que foi o Dia das Mães, sexta-feira abriu. Então, hoje finalizamos os últimos detalhes e já assinamos e daqui a pouco já vai estar disponível em nosso site. Cinecol.com.br e amanhã a gente coloca também no site da USTL para... isso interessa a toda a população, né? Todo mundo... O cliente, né? Na verdade, o trabalhador também, nesse caso, é um cliente, né? E nessa negociação do shopping, para você ter uma ideia, tem a possibilidade, tem a questão do trabalho em feriados. Então, já está negociado. Então, as empresas instaladas do shopping terão que requerer uma certidão das duas entidades para poder abrir e ter os trabalhadores lá à disposição dos empresários. Beleza, Paulinho. Vamos tocando o programa aqui. Conforme der uma brecha, a gente fala mais sobre esses assuntos. Paulinho cheio de assuntos aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Flavião. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Flavião. Tanto Estive tempo. com ele ontem à tarde e ele pediu para você mandar um abraço para E ele. eu que ele tive tá com saudade de segunda-feira. você. Eu tive segunda-feira. Ele comeu um peixe e eu comi alface com rúcula. Imagina, tomou uma cervejinha. O papo foi o futuro político, conversas. O trabalhador precisa acordar para o ano político, para a gente não ser engabelado mais uma vez pelos canalhas que sempre fazem isso com a gente, né? Brasília, em São Paulo, Limeira também, alguns casos, né? Mas a gente teve numa grande discussão. Quando amadurecer mais a discussão, a gente fala um pouco mais. Abraço, Flavião. Boa tarde, André. Um grande abraço. Abraço para todos aí da mesa, principalmente para o meu amigo Paulinho. E parabéns pelo programa Flavião de Iracemápolis. Metrópole, Iracemápolis. Legal. Zé Moreira, vamos conversar então sobre as negociações da alimentação. E vamos fazer eu acho que a mais urgente. Quem que teve na Lima Fortes? Hoje foi o José Moreira fazer nós fizemos Um tour. não seria um tour, né? Uma assembleia para Uma estar assembleia, né? Certo. passando na lá Lima. para eles a questão de banco de horas. Ainda não Tá. tem nada a ver com dissídio salarial. Entendi. Foi para estar colocando Interessante pra essa eles. discussão, hein? Exatamente, sobre banco de horas. Então aí o José compareceu lá, foi ele, né? O nosso presidente, o Júnior, também estava lá. E mais o nosso amigo Jacaré, né? Eles estavam lá presentes para poder estar fazendo essa assembleia aí e colocar aos trabalhadores a decisão de banco de horas ou não. Se eles aceitariam ou não aí o banco de horas. Né? E aí o José como ele estava lá, ele pode dar melhores informações. A empresa fez certinho, Zé Moreira, falou com o sindicato, porque tem essa reforma mardita aí que coloca essa liberdade podre do patrão fazer o banco de horas com o trabalhador, só que é ilegal, primeiro porque é uma canalice, e segundo porque a convenção, o acordo de vocês, os acordos e as convenções proíbem isso, né? Como é que foi lá? Ô, André, realmente foi tudo dentro da né, uma comunicação, legalidade, né? Camaradagem. Sim. Eu posso afirmar aqui que nós não temos tido grandes problemas com os barracões de laranja, né? O que a gente sabe que hoje, né, nesse momento, eles alegam que tá também passando
pelo um pouco de dificuldade, a questão aí até da redução aí né, nos pomares Crise. de laranja, enfim, a crise, né? Então, eles estão tendo algumas dificuldades, né? Que é notável isso daí. Então, mas isso está sendo tratado, conversado, né? E existe sim uma preocupação até da parte deles, né? Para não estar, assim, fazendo demissões, vamos falar assim, demissões... várias demissões. Então, um dos requisitos deles foi a renovação de um banco de hora, né, em que eles podem estar utilizando desse banco de hora, mas tudo dentro de parâmetros, né, e que, de fato, o trabalhador também, ele está de acordo, né? Então, foi tudo acordado, foi vinculado a questão aí do banco de hora com a questão da PLR também, né? Então, tem toda uma negociação que as partes tá de comum acordo e teve, sim, uma aceitação de praticamente 100% da parte do trabalhador. Então, nós não vemos, assim, não tem, assim, conflitos, né? Você vê como é fácil, Entendeu? né? Como é fácil, a reforma prega a negociação direta. Aí é rolo, porque o trabalhador vai acabar aceitando um negócio que às vezes não é o melhor para ele, vai desorientado para o debate, o trabalhador não conhece o acordo, não conhece a convenção. Não é muito mais fácil? Eu estou dizendo o seguinte, a reforma trabalhista instituiu a criação do banco de horas nas empresas mediante a negociação do patrão com o empregado. O patrão chama o empregado na sua sala e, banco de horas vai ser assim, assim, assado. Tudo errado, né? O trabalhador acaba, como eu estou dizendo, acordando, falando sim, depois ele não gosta do que foi feito, vê que ele foi lesado diante do acordo coletivo dele, a convenção. Muito melhor é assim, quando a empresa chega no sindicato, vamos fazer direitinho, um banco de horas aqui, né? Não é palavrão um banco de horas, né? Não, André. No entanto, que nem o José Moreira falou, é uma coisa assim, que a gente já tinha isso aí, já é acordado, né? Tem toda uma discussão em cima, como será feito esse banco de horas, não é como você falou aí, não é a bel prazer, você chama o seu funcionário lá, a partir de hoje você vai fazer banco de horas e o banco de horas nosso é assim assado, eu preciso de você, quando não precisar, eu preciso que você faça a hora, você cai para o banco e acabou. Não é assim que funciona. Então lá a gente senta, a gente tem essa negociação junto a eles para poder chegar aí num acordo que seja bom, né, para ambas as partes. Seja bom para o trabalhador e seja bom também para a empresa. Claro. Né? Como o José disse aí, que a gente tem o conhecimento de várias aí, empresas aí nesse setor com uma queda muito grande aí devido à laranja, isso aí. Então, a gente tenta fazer um acordo para que seja bom aí, fique bom para ambas as partes. E tudo, que nem você falou, isso é importante. Você está lá, você está negociando, que depois é até uma própria segurança, tanto para a empresa, né, quanto para o trabalhador também, né? Mas, assim, eu vejo mais uma segurança para a empresa, porque aí você evita aí uma ação judicial ali para frente, como você falou, de repente o trabalhador ele faz uma negociação direta e ele se sente assim lesado, e aí depois ele vai procurar o sindicato, entendeu? Na questão aí para poder mover uma ação aí referente àquele acordo que eles fizeram que na verdade aí ele não se sente, né? Ele se sente, na verdade, vamos dizer assim, foi acuado para fazer esse acordo, coagido, né? Capaz até do sindicato falar para ele, a sua convenção não prevê proteção diante disso, aquilo. Capaz do sindicato orientar o trabalhador que o banco de horas é interessante para ele ou que não machuca ele fazer, né? Estou dizendo assim, numa negociação, a orientação do sindicato ela é boa até para viabilizar o banco de horas. De repente, uma conversa com o patrão empregado, sai um bate-boca ali, porque o trabalhador, a gente sabe que, infelizmente, não conhece, né, a convenção e muito menos
nem os direitos básicos, a gente sabe que infelizmente é assim. O sindicato pode, mais uma vez, assim como nas homologações, né? Ele pode ajudar esse processo, né? Com certeza, né, André? Eu acho que parte, sim, é essa a intenção, de a gente estar ali para estar fazendo esse, vamos dizer, esse meio de campo para que realmente saia um acordo, né, no qual eu já falei que fique bom para ambas as partes. Que nem você falou, nós temos as nossas convenções, os acordos, no qual, que hoje, né, como a nova reforma fala, é o negociado sobre o legislado. E muitos dos nossos acordos, eles vão vencer, estão vencendo, mas o que vale até a data do vencimento. Então, muitos dos nossos acordos não prevê e não é aceito algumas questões, ou 99% dessas questões aí da reforma trabalhista. Tá? Como a gente falou, tivemos hoje uma reunião com a usina, no qual eles estão pleiteando também o banco de horas. Né? Eles estão querendo hoje implantar um banco de horas na usina. Mais uma empresa que chegou ao sindicato, que veio ao sindicato civilizadamente, exatamente, respeitando. Eles vieram lá hoje, foi uma reunião lá no próprio sindicato. O pessoal da usina foi lá. E a gente está negociando, está vendo aí a possibilidade de fazer lá um banco de horas. Não para todo mundo, tá? Fique bem claro. A gente vai fazer aí, tentar ver se a gente consegue chegar aí para fazer alguma coisa lá referente ao banco de horas. Porque até está sendo um pleito aí, José trabalha na usina, é funcionário da usina, sabe? Está sendo até um pleito de alguns setores lá para ter o banco de horas. Que algumas empresas, a gente tem o banco de horas, como a gente falou, tudo negociado. Né? Um exemplo, a Nestlé, nós temos um banco de horas, é um banco de horas diferenciado. Então, hoje os trabalhadores da Nestlé, eles aceitam que não e aprovam o banco de horas. Então, como você falou, não é um bicho de 7 cabeças. Tivemos essa reunião, lógico, pleiteando outras questões, principalmente a questão de reajuste salarial, e no qual veio aí também esse pleito da usina de tentar aí fazer um banco de horas. Estamos estudando aí como vamos fazer e tentar fazer, que nem eu falei, da melhor forma possível para não ter desagrado aos trabalhadores. Agora, o banco de horas funciona muito bem, muito legal na indústria, né? O Paulinho, se eu não me engano, o comércio é frontalmente contra a adoção do banco de horas, porque em muitos casos, ou na maioria, ou em quase todos, ele lesa o trabalhador do comércio, né? Então, como disse antes, quero parabenizar aqui os diretores do Sindicato da Alimentação, que essa questão, André, é muito delicado. Tabu, né? E se não tiver a participação efetiva aí da entidade sindical junto aos trabalhadores, com certeza aí os empregados aí vão ser penalizados. Hoje temos aqui no comércio algumas situações em que na convenção nossa no comércio varejo é terminantemente proibido a utilização do banco de horas. O porquê disso? Antigamente, e isso aí é uma briga nossa de mais de 20 anos, dos sindicatos comerciais de Limeira, que a grande maioria das empresas, os supermercados principalmente, utilizavam desse sistema de banco de horas e sabe-se lá Deus quando iria compensar. A grande maioria dos processos trabalhistas, acho que 80% hoje já não mais, hoje já diminuiu bastante, era de reclamação por hora extra no setor do comércio. Hoje ainda temos algumas empresas, aí eu cito aqui algumas concessionárias de veículos, que ainda utilizam o banco de horas, que na convenção deles é com o SINCODIV, o Sindicato do Comércio Varejista de Concessionárias de São Paulo. Então eles fazem uma negociação a nível de Estado de São Paulo e não tem como prever a questão aí da regulamentação melhor com relação ao banco de horas. Então as empresas seguem a legislação federal. Então o prazo é muito grande para se fazer a compensação. E se hoje você utiliza, com exceções, é lógico, a mão de obra do empregado para incluir no banco de horas, é porque você não tem condições ou não tem empregados para manter o atendimento diário. Se você faz o banco de horas, quando que esse empregado no setor do comércio, quando que ele vai compensar? Dificilmente.
A grande maioria no setor de concessionária é vendedor. E os vendedores chega a 400, 500 horas no banco. Quando ele vai fazer essa compensação? Jamais. As diferenças das E categorias. diferente da alimentação, né? Que aí eles têm um período que é de pico, tem mais necessidade do empregado ali do que em outros. Então, aí sim, para eles fazerem, e com a negociação saudável, né, com a participação do sindicato, fica tranquilo. Então, parabéns a vocês. Obrigado. Porque, assim, na verdade, essa questão aí do banco de horas, na usina, o Júnior sempre, ele foi resistente a isso, né? Mas o pessoal que trabalha faz horário administrativo. Mesmo para aqueles que trabalham no administrativo, mas ele é do setor de manutenção, esse não está incluído, certo? Esse banco de horas que estamos trabalhando, abrindo para negociar, é um banco destinado mais a pessoal de RH, pessoal que trabalha no setor de almoxarifado, enfim, é um pequeno público de trabalhadores que reivindica isso daí. Eles faz tempo que eles brigam, né? Reivindicam isso, e a gente está abrindo porque também é um pleito da empresa, do trabalhador e da empresa, né? Sim. E na outra unidade lá tem, então, é aquela cobrança constante, né? Mas isso aí tem parâmetros, né? Não é um banco de hora feito de qualquer jeito, né? Nesse caso aí, a gente até parabeniza vocês, a gente tem acompanhado o trabalho, porque os empregados que utilizam desse banco de horas que vocês estão atendendo o trabalhador, eles querem fazer lá, emendar com o feriado, né? Então, eles têm uma condição, e a empresa tem a condição de conceder aí o banco e emendar os feriados. Já no comércio já é completamente diferente, Exatamente, né? Nesse período do certeza. feriado é que mais precisa do trabalhador. Isso. Com É isso que certeza. a gente tem essa visão, né? De caso, às vezes, você faz uma ponte, tem um feriado no qual dá para se fazer uma ponte aí, ou o cara tem um banco de horas, aí ele vai e pega. Ou tem um casamento que ele pode ter um banco de horas, ele pode até estar indo nesse casamento aí, ou assim, que seja. Por isso a gente vê, que nem você falou, é bem diferente aí as questões aí e a situação das entidades, né? Deixa eu mandar um abraço para o Fernando Neves, nosso parceiro do programa Hora do Trabalhador. Fátima Polato. Boa tarde, Fátima. Mandar um abraço para Silene Machado Ezequiel. Um abraço para Silene. Um abraço para o meu companheiro Mariano Freire. Abraço a todos. Está mandando aqui o Mariano, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Aeroporto. Para Zenaide Gomes, boa tarde a todos vocês. Meu parceiro Mário José Campos, Paulinho e André, abraços. O Joselito Zé Moreira também. Poeta, hein? Poeta, Mário José Campos. Fabiano Burger, nosso parceiro desde sempre aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabiano. Vamos aqui com a Ana Paula Rosa, ela que é repórter aqui da Rádio Educadora. Ela esteve na rodovia Anhanguera, no trecho de Limeira, em que foi atingido pela greve dos caminhoneiros, né? Essa greve é em todo o Brasil, ela tem reflexos, e Limeira, as estradas, as rodovias de Limeira também foram afetadas. Ana Paula, você saiu de lá há pouco, né? Acho que não faz nem uma hora. Como é que estava a situação? Ainda está parada? Como é que está a situação do trânsito na Anhanguera? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Nós estivemos lá agora, inclusive, para ver se de fato foi liberada a rodovia, e já está liberada. Não tem nenhuma paralisação. Nós chegamos por lá por volta das 5 horas da tarde. Estava 22 quilômetros de congestionamento, desde o quilômetro 145, nas proximidades ali da Faculdade Unip, até o 115, quase chegando em Americana. Então, todo aquele trecho estava totalmente bloqueado. Nossa. Eram caminhoneiros, inclusive nós conversamos com alguns que nem sabiam do que se tratava. Alguns caminhoneiros estavam na greve sem saber que estavam protestando, o que estavam protestando. Nós conversamos também com os líderes do movimento. Eles pedem diminuição no valor do diesel e também diminuição dos valores dos pedágios. Eles dizem que com o frete que hoje é pago a eles, quase não compensa mais trabalhar com caminhão. Então, esta é a maior reivindicação deles. Então, foram 2 horas de paralisação
paralisação, 2 horas, um pouquinho mais, 2h20. A Polícia Rodoviária fez todo o acompanhamento da greve, então foi tudo muito organizado, só que muita gente ali, muitos carros, muita gente ficou parada ali né? por quase 2 horas. Então tinha gente xingando, gente gritando, gente fora dos carros, gente muito brava, pois nem sabia do que se tratava, inclusive Sim. alguns caminhoneiros também, que tinham cargas ali perecíveis. Então, foram transtornos de vários tipos, de pessoas que não eram de acordo e pessoas que eram de acordo, estavam lá com um propósito. E eles disseram outra coisa, que até aquele momento nenhuma resposta tinha sido dada pelas autoridades responsáveis. Então, se caso nada acontecesse, poderia voltar a acontecer uma outra paralisação no mesmo trecho. Hoje, amanhã, então é bom que as pessoas fiquem atentas para, se caso vejam, fiquem sabendo do congestionamento, da paralisação, que use rotas alternativas. Complicado, né? Você só tem informações sobre a Anhanguera ou teve mais movimentos como esse em outras rodovias da região? Pelo menos na região, né? Aconteceram outros movimentos também na capital, em outras cidades. Inclusive, essas informações a gente colocou no site da Educadora. Certo. Eu não sei certamente quais são as cidades, mas várias participaram e Limeira foi uma delas, né? E acho que fica esse grande recado, as pessoas ficarem atentas para evitar esse transtorno, né? Obrigado, Ana Paula. A gente segue aqui, e não apenas hoje, mas acompanhando a questão, está longe de ser resolvida, né? Um governo desses ruim para negociar, um governo frágil, sem popularidade. Vai ser difícil resolver a questão desse pessoal que já está mobilizado há um certo tempo, né? Valeu. A notícia boa é que foi liberada a rodovia Anhanguera, pelo menos por hoje, não haverá mais transtornos aí na nossa região. Olha o Arthur Bueno Júnior mandando um abraço. Pessoal, lembrem que amanhã tem assembleia na Ginomoto. Nós, Júnior, vamos reforçar... Vamos reforçar aqui, eu e o Júnior faz alguns comentários sobre a greve aqui dos caminhoneiros também. A greve causa transtorno mesmo, é o jeito do trabalhador gritar, que se ele não fizer isso, o patrão não ouve, né? E eu estava dando uma lida até antes de chegar aqui, que na verdade, eu lendo aí, eles estavam deixando os carros passarem. Quem estava na greve era só caminhão. E aqueles que tentavam furar a fila, eles estavam apedrejando, mas os carros, vans, estavam todos eles passando normal. Pelo menos acho que eu li isso aí, que eles estavam assim, liberando para carro. Mas até essa logística, né, Joselito, 20 quilômetros, mesmo que tentassem fazer isso ou fizessem... É muito, muito longe, muito difícil, então daí explica o transtorno que criou, né? Sim, lógico. Toda greve, que nem o próprio Júnior falou, toda greve ela tem que gerar um transtorno, porque senão o pessoal não, né, Paulinho? Senão não é greve. Se tiver tudo certo, não tem jeito, né? Não tem como. E essa, pelo jeito, foi bem organizada, né? Sim. Bom, a gente traz informações aí sobre os próximos passos do movimento. O governo Temer completamente... Os caras fizeram ontem uma divulgação sobre os avanços do governo Temer, motivo de piada, virou motivo de piada. Primeiro, o Brasil está de volta. O Brasil de volta 20 anos em 2. Ninguém entendeu a mensagem, quer dizer... Onde é que se avançou tanto e qual o mérito do Temer nisso? Ele errando acertou a realidade. Errando acertou a realidade. Acabou que sendo a mensagem de um retrocesso de 20 anos, pelo menos com relação a direitos trabalhistas. Eu nem vou falar de direitos trabalhistas aqui, vou lembrar da portaria do trabalho escravo que esse cara tentou aprovar. Só não aprovou por conta da intervenção do judiciário. Mas esse cara estava prestes a liberar o trabalho escravo no Brasil. Liberar, porque para ele o trabalho escravo, diante daquela portaria, é só quando o cara está algemado ali, tomando chibatada e na mira de uma arma, preso, né? Confinado. Trabalho degradante, o trabalho humilhante, o trabalho excessivo.
Não é nem liberar, André, é regulamentar, né? Regulamentar, oficializar. Que ainda, né? Pior que em isso. tempos de hoje, nós, no Brasil, né? E ainda temos aí, em várias cidades aí, o trabalho escravo. Criança... Um homem foi preso em Salto recentemente, porque ele trouxe pessoas do Ceará, não me lembro, acho que são cerca de 15 pessoas, e essas pessoas vendiam laticínio. Largava os caras lá, e os caras dormiam num alojamento, uma casa, péssimas condições, e o que eles vendiam, eles comiam. É aquela coisa assim, caracterizando bem o trabalho escravo. Pelo Temer não seria escravo, porque ninguém estava com algema, ninguém estava levando chibatada. Mas é brincadeira, né? Não leva a chibatada no lombo, mas na alma, no coração, leva e dói às vezes mais do que você levar no lombo, André. Sim. É humilhante. Zé Moreira ou Joselito, quem de vocês esteve na rodada de negociação de doces e conservas? Doces e conservas, que também outra negociação que já começou a rolar, né, esse ano. Eu estive lá, né? Certo. Essa categoria tá incluso a Ginomoto, né? Na verdade, é aquilo que já se esperava, né? Em meio ao INPC que fechou em 1,69, o patronal teve a audácia de oferecer como proposta, né, para os salários, limitando até um teto de 7 mil e alguma coisa, um percentual abaixo ainda do INPC, né? Então, é importante a gente frisar para aqueles trabalhadores que ainda acredita nessa questão aí, ou no que a reforma trabalhista trouxe aí com relação a contribuir ou não, né, para as entidades sindicais. Eu só queria dizer para o trabalhador, esses poucos trabalhadores, vou falar poucos porque uma grande parte entende da importância do sindicato, tá? Mas para eles caírem na real, sim, que o patrão, ele não tá nem aí com essa questão se 1%, se 2%, né? Para eles tá bom demais. 2% é muito, porque tiveram negaram sequer de colocar como proposta pelo menos o INPC, né? Então, olha a boa vontade. Que tá longe de ser alto, olha a boa vontade, né, do patrão aí. Pois como se não bastasse, fala-se de reduzir alguns direitos, né? Vamos falar assim do adicional noturno, por exemplo, que hoje... pela lei é 20%, pela convenção pela é quanto? Convenção coletiva é 35%, né? Certo. Pela convenção coletiva. A proposta que foi na mesa ontem, eles querendo reduzir, voltar para os 20%. Atenção, você que trabalha no turno da noite da Ginomoto e outras empresas do setor de doces e conservas, o impacto disso aí, de 35% para 20%, quer dizer, no seu salário, É grande. É enorme, né? Porque imagina o cara no turno noturno que trabalha só à noite, o salário dele é todo ele impactado pelo adicional, né? Então Sim, é uma conquista do sindicato, né? É uma briga e o sindicato a gente costuma dizer que não é o Joselito, não é o Júnior, não é os diretores lá. O sindicato é o trabalhador. O trabalhador tem que participar efetivamente. E eu falo até um pouco mais ainda, que é aquela questão que a gente sempre bate aqui. É o trabalhador, ele está ali, ele está aprovando, ele está... Porque o que está na convenção, no acordo coletivo, isso não é tirado. Essa questão aí, por isso que eu falo, se nós não tivermos o apoio dos trabalhadores, se nós não tivermos eles do nosso lado, essa questão aí de 20%, eles vão e vêm. Se eu não tiver no acordo, se não tivesse no acordo, eles vêm e tiram. Eles vêm e tiram isso aí, eles vão pagar os 20%. Então, por isso que a gente tem
os trabalhadores têm que estar não só da Ajinomoto, mas isso aí a gente já está sentindo o reflexo da usina. Temos negociações do suco, que de segunda-feira também vai ter a segunda rodada lá. E é uma cartilha, né? Eu acho que é uma cartilha. Vem com com essas mesmas propostas. Então é assim, vamos valorizar os trabalhadores, vamos valorizar o nosso acordo coletivo de trabalho, nossas convenções coletivas de trabalho. Porque, como nós temos lá, que nem o Paulinho disse, foi uma conquista do sindicato. É isso que fica bem claro, que nem o José Moreira falou. Para esses que acham que o sindicato não faz nada, vai lá e fala com o seu patrão para tentar negociar com ele, falar para ele que ele não aceita os 20%. Tenta você chegar nele e falar, não, eu não aceito os 20%, eu quero manter os 35%, talvez até pular para 40%. Entendeu? É uma coisa que eu desafio a ir lá e fazer isso. É mais fácil diminuir, né? Exatamente. Porque, entendeu? Então, é aquela situação. Gente, vamos ter um pouco mais de cabeça no lugar, porque nós estamos sentados na mesa, nós estamos vendo como é a dificuldade de você estar ali negociando, que nem o José Moreira trouxe. É você não passar o INPC, que isso aí, na nossa categoria, a gente já vem assim, a gente começa a negociação a partir do INPC. A gente quer um aumento real. Quanto? Não sei. Aí a gente está lá para discutir. Mas vamos começar a partir do INPC. Nem isso a gente já teve. E aí a gente vem com uma diminuição de 15% aí de adicional noturno, uma diminuição aí de cesta básica. De novo, né? A gente está vindo com essa mesma história, diminuir a cesta básica como se fosse as cestas dadas aí fosse uma grande coisa, né? Que, na verdade, aí o valor é irrisório. Você vai aí, daqui a pouco você está comprando um cachorro quente ali na praça, ali, com o valor de cesta básica que algumas empresas elas dão. Então, eu acho assim, é muito complicado, gente. É umas negociações e agora, principalmente com essa reforma, eles estão querendo empurrar a coisa goela abaixo. E nós não vamos aceitar. Como a gente já falou, a gente não vai aceitar. Temos uma assembleia aí, como o Júnior pediu, falamos no começo. Sim. Amanhã estaremos lá, junto aos trabalhadores, para decidirmos ali e ver o caminho, como nós vamos começar a trilhar isso aí. A resposta lá, já perante o patronal, o Zé está aqui, já foi, não, nós não vamos aceitar nada a menos aí. Com certeza, né? Então eu acho assim, vamos trabalhar juntos e vamos pôr a mão na consciência, porque é aquela história. Se nós ali, na mesma negociação, estamos enfrentando isso, imagina você sentado com o seu chefe, cara a cara, como que vai ser? Sem ninguém por trás. Joselito, muito obrigado pela sua presença, valeu. Amanhã, todo mundo na Assembleia, horário de entrada da Ajinomoto, né? Exatamente. O primeiro Às 5h30 horário... estaremos lá. Se Deus quiser. Faremos o primeiro horário, depois faremos o segundo horário. Muito obrigado, André. Obrigado, Paulinho. Um abraço a todos os ouvintes. Boa noite. Valeu, Zé Moreira. Valeu, muito obrigado. É sempre um prazer participar desse programa. Paulinho, obrigado. Eu que agradeço e um abraço, um beijo e que Deus abençoe a todas as mães. E a gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre às 5 horas da tarde, hein? Tchau, gente! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso com o aplicativo